Fala galera, tudo certo? Começando mais o Indaiatuba Podcast. Pode aplaudir, auditório! Esse é o nosso auditório virtual que a gente coloca depois no pós-produção ou não coloca nada mesmo, porque tá aqui bom, é um vai negócio... a seco. Vai a seco mesmo. A gente sabe que você aí do outro lado de casa tá aplaudindo, porque mais uma quarta-feira à noite, o nosso encontro noturno. Eu, Aguinaldo, você aí no conforto da tua casa, sabe que é uma programação perfeita, né, É Aguinaldo? só preparar aquela pipoquinha, aquele guaraná. Esses dias minha mãe tava falando assim, filha, eu não perco um programa de vocês. A mãe? É, minha mãe. Aí, Aham. porque sabe que mãe... É mãe, né? Aí eu falei assim, mas e aí, você faz o quê? Eu cuido da casa assistindo o programa. Eu falo, mas cuida da casa? Eu deixo o celular na cozinha e vou na sala. Já entendi, a audiência Ela total. adora o nosso programa. Um beijo pra dona Suzana. Salve, salve, galera! Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Né? Vocês estão nessa quarta-feira acompanhando aqui o nosso programa e você que vai estar assistindo aí outro dia, não é? Acompanhando também de perto aí o Indaiatuba Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o papo tá pra mexer com o corpo. Hoje tá carne e osso. Hoje, ou musculatura e osso. Tá pra mexer com as articulações mesmo, hein? Também. Ó, antes de apresentar o nosso convidado, quero convidar você que está do outro lado da tela a seguir o nosso Instagram, @7indaiatuba, ativar o sininho, as notificações do nosso canal do YouTube e não perder nenhum dos nossos programas aqui da Rede 7 de comunicação. Você pode acompanhar também no Spotify, nós estamos com a Rádio 7, nós temos o Jornal 7, o 7 News, o programa do nosso amigo Wilton também. Aguinaldo, me ajuda aí. O Isso nome mesmo. do programa Wilton é Momento Cultura? É cultura, que ele faz aí um trabalho muito especial, entrevistando aí pessoas, celebridades ou assuntos, né, da cultura aqui da nossa cidade. Muito legal, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 10 às 10h30. E das 11h30 ao meio-dia, nós temos lá o Jornal Fatos, né, onde você fica sabendo de tudo o que acontece aqui em Indaiatuba e também no Brasil e no mundo, através da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, grande parceira também da TV 7 em nossa cidade. Muito obrigado. Feito. Isso que é conhecimento de o nosso diretor. Tá voando alto, hein? Bom, Decorei. chega de palhaçada aqui no nosso programa, porque hoje o nosso papo tá muito interessante, porque eu percebo, Aguinaldo, que com o passar dos anos, minha coluna vem doendo. O joelho tá dando um jeitinho. Eu acho que o programa de hoje é mais uma prestação de serviço para nossa população e também, claro, um momento de tirar dúvidas, né? Porque não é sempre que a gente tá com osteopata aqui no nosso programa. Ele que é fisioterapeuta, professor, palestrante, morador de Indaiatuba há mais de 15 anos. O cara é fera. E o nome dele é Renan Pivetta, senhoras e senhores. Tudo bem, Renan? Seja bem-vindo ao Indaiatuba Podcast. Tudo bem? Boa noite aí a todos. Obrigado pelo convite e só posso agradecer mesmo. Ô, Renan, como é que você faz a faculdade de fisioterapia e aí se torna osteopata, que na verdade eu nem sei direito o que é. Eu gostaria de que você me explicasse como é que você caiu na fisioterapia e da onde da fisioterapia você falou, eu quero cuidar do joelho do povo, do joelho, da coluna. Tira um pouco desses mitos sobre osteopatia pra gente, por favor. Joia, vamos lá então. Falar primeiro, né, o que é osteopatia é uma pergunta que eu falo que é $1 milhão a resposta, né, que nem a gente sabe a fundo, né. A osteopatia, ela é um conceito em saúde, ela não é... Ela é em alguns lugares do mundo ela é uma profissão, em alguns lugares é uma especialização, enfim, né? Mas ela é um conceito, e junto com ela vem toda essa concepção de como você vai enxergar as pessoas e os problemas das pessoas. Então, a osteopatia ela já tem mais de 150 anos, e se a gente pensar há 150 anos atrás, já se falava de tudo que a gente fala hoje, por exemplo, né? De eu entender os hábitos das pessoas, o emocional, o estilo de vida, e como isso vai fazer as pessoas terem mais saúde ou menos saúde, ou ficarem até doentes, né? Então, na época que ela surgiu, foi uma grande revolução. Hoje, né, a gente vê assim... Os modelos de saúde mais atualizados que existem, eles estão basicamente pautados nisso, né? Em estilo de vida, em você entender, né? Sair daquela coisa tão especializada do local, entender mais como um contexto geral. Um contexto geral da pessoa, né? Então, a osteopatia, ela entende isso,
tanto de uma forma geral quanto de uma forma sistêmica, dentro do próprio corpo, como às vezes uma zona influenciar a outra, como eu posso ter, por exemplo, eu sempre falo, uma pessoa que vem aí, já que você falou do joelho, com uma dor no joelho, e às vezes a gente tem que estar olhando não só o joelho, a gente tem que ver como está funcionando o pé, ou a pelve, ou outras regiões do corpo, né? Além do local. Então, a gente vai fazendo uma série de conexões. Então, essa concepção, aí a gente vai expandindo do nível mais local para o nível corporal, para o nível externo, ambiental, que a gente chama, né? E geralmente uma dor, ela tá ligada à outra nesse campo da medicina, ou às vezes ela é só uma dor local mesmo? Sim, pode ser só uma dor local, Tá. sem dúvida nenhuma. A primeira hipótese é essa, que seja um problema no local que está doendo. Mas o que a gente vê é que muitas vezes isso daí não é o suficiente, né? Você tem uma grande parcela tirando assim, eu torci o joelho e tô com dor no joelho. O problema tá no joelho, né? Agora, essas pessoas que, por exemplo, eu comecei a correr e começou a doer o meu joelho, né? Poderia ter começado a doer o quadril, o pé ou qualquer outro lugar, né? Então, quando você não tem um traumatismo, que a gente chama, né? Você não torceu, você não bateu, você não tem uma explicação clara, que é a maior parte dos casos, tirando os traumáticos, né? Você tem que ter uma expansão aí desse olhar, né? Para tentar entender um pouco mais a fundo o que pode estar acontecendo, que pode ser alguma coisa tão simples quanto o próprio lugar, mesmo não tendo esse traumatismo, mas pode ser alguma coisa muito complexa que envolva problemas maiores, de sono, emocionais junto, e você entendendo esse contexto todo, você vai propor, né? Algumas mudanças de hábito, que podem às ser vezes, feitas. Às vezes a gente precisa hoje, né? Já que eu falei em termos de profissão, e não, naquela época não existia fisioterapeuta, não existia nutricionista, não existia psicólogo, ou se existiam, era assim, muito informais, há quase 150 anos atrás. Então, às vezes, você vai ver uma pessoa, você vai falar assim, olha, você precisa desse profissional também, né? Você precisa fazer mais coisas para você poder melhorar, né? Então, essa visão que a gente traz. E, de novo, né, isso é uma coisa que surgiu lá atrás. Hoje, você falando, não é uma grande novidade, né? Muita gente entende, você é até leigo, entende que tem um monte de coisa ligada, mas lá atrás, quando surgiu, sim. E é algo que vem perdurando ao longo aí desse tempo todo, justamente por ter essa concepção, essa base bastante forte de compreensão da saúde humana, né? Ô, Renan, primeiramente, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, de estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui em Indaiatuba Podcast. Uma dúvida, né, que eu tenho também é o seguinte: a osteopatia, ela é algo que é para resolver um problema já existente, ou ela também pode ser preventiva? Isso ocorre? Por exemplo, você disse aí um exemplo de uma pessoa que corre, né? E claro que depois ela correr que ela vai sentir as dores. Mas ela pode ter também uma orientação de um osteopata para poder começar e começar certo? Bem ou não? Como é que funciona isso? Sim e não. Tá. Vamos lá. Como tudo, a gente viveu um crescimento muito grande da osteopatia, e não é todo mundo que tem. Hoje, assim, eu falo pela cidade mesmo. Quando eu comecei, tinha eu e talvez mais uma ou duas pessoas que atuassem. Hoje eu não tenho ideia de quantas pessoas estão atuando. Na região nem se fala. Então, a gente forma centenas de todo ano, talvez centenas ou até milhares de formados no Brasil, né? Então, isso cresceu muito. Então, dentro da osteopatia, você vai ver pessoas que têm essa visão sistêmica, multiprofissional, interdisciplinar, como eu tenho, e pessoas que são centralizadoras, que acham que tudo ela vai resolver. Então, eu falo sim e não, por quê? Se você vem a mim e falo, sim, como que você vai prevenir você ter uma lesão correndo ou uma lesão praticando um esporte, qualquer que seja, ou como eu posso evitar de ter dores no futuro, vamos dizer assim, né, ou diminuir a chance. Falar, tenha um bom estilo de vida, durma bem, coma bem, faça exercício e maneje seu estresse. Receita. Né? Se você pega uma pessoa não treinada nessa visão, ela vai estar querendo que, não, venha aqui toda semana, venha todo mês, porque eu vou ficar mexendo em você, e isso vai prevenir. E a gente sabe que, por exemplo, isso não é uma prevenção eficaz, tanto quanto um estilo de vida saudável, né? E óbvio que isso é personalizado de acordo com
É diferente vir um atleta e me perguntar sobre isso, um idoso, uma pessoa que já tem uma doença e quer evitar que ela piore. Então, isso daí é personalizado, mas em linhas gerais a gente tem essa ambiguidade. Mesmo você falando, às vezes você põe 2 fisioterapeutas, osteopatas, que um tá, vamos dizer assim, ficou um pouquinho lá no século de trás e o outro está mais avançado, né? Renan, é justamente um estigma que eu queria, na verdade, usar esse espaço do programa para tirar um pouco desse preconceito. Tem muita gente que fala que fisioterapeuta é osteopata, né? Osteopata. É mais para pessoa de mais idade. O que, na verdade, eu imagino que seja um mito, porque dizem que por conta do desgaste de tantos anos, a pessoa fica com tendência de ter mais dor na coluna, dor mais no joelho. É verdade isso? A osteopatia ela é uma coisa voltada mais para as pessoas de mais idade ou não tem nada a ver? Não. A osteopatia fala é total flex. Total flex. É de 0 a 100. Hoje, por exemplo, se a gente pesquisar, né, ver na internet, você vai ter muito mais divulgação para bebês, por exemplo. Para bebês? Eu vivo isso, né? Eu tô há 15 anos aqui em Indaiatuba, há 17 em consultório, e nos últimos 8 anos eu divido a minha agenda. Hoje eu arrisco dizer que eu atendo mais recém-nascidos. É mesmo? Ou primeiros 6 meses de vida do que adultos. Então é meio a meio. A cada um que eu atendo vem um neném. E como que é esse atendimento para criança, para o neném, para o bebê? Ele chega com o quê? Ele chega reclamando? Tá. Qual que é? É assim, de novo, quando a gente entra no conceito geral, você vai ver que tem gente que divulga que a osteopatia resolve tudo, né? Desde unha cravada até relacionamento mal resolvido, né? Nessa crença. E não é verdade, né? Não é verdade, isso daí é uma imaturidade profissional, né? Em bebês, assim, o que a gente tem uma eficácia importante são também problemas mais músculo-esqueléticos. Então, a gente chama de torcicóloros, por exemplo, são bebês que nascem, às vezes, com o parto foi muito demorado, foi trabalhoso, ou ficaram em posições muito constritas, né, muito apertadinho na barriga, então nasce com um probleminha para mexer o pescoço, e às vezes isso com o tempo vai fazendo com que a própria cabecinha vai achatando mais de um lado que do outro, porque não mexe, então é muito útil para esse tipo de problema, né? E ela, hoje aqui em Indaiatuba trabalha já, e no Brasil a gente tem assim, uma crescente muito grande, porque esses problemas a gente percebe também que atrapalham um pouquinho quando o bebê quer fazer a amamentação. Então, em alguns casos, né, depois que já foi feito um trabalho com um fonoaudiólogo, com pessoas aí, consultoras de amamentação que são especialistas nisso, e não se resolve, também vem pra gente que às vezes essas tensões aí, esses desequilíbrios aí estão atrapalhando para ser mais eficaz, né? Então, essas daí seriam as linhas de frente. Também problemas assim mais músculo-esqueléticos. E num segundo escalão, né, parece que ajuda um pouco para diminuir as dores da cólica, e aí a gente vai para outros problemas assim menos comuns, assim menos certeiros, que a gente seja realmente eficaz, né? E na prática, por exemplo, para uma mãe e para um pai, como é que o que eles podem fazer, na verdade? A criança ela chega lá de repente com um desconforto, um recém-nascido, talvez não esteja com o músculo do pescoço para fazer o ato de sucção na amamentação. Como é que você atende esse tipo de coisa? Porque eu imagino que a fisioterapia, de modo geral, ela depende muito da gente mesmo, né? A gente faz os exercícios de fortalecimento muscular, faz um agachamento aqui, um exercício ali. Como é que você trabalha isso para um recém-nascido? Orientar essa criança. Né? Principalmente para orientar. Eu sento ele na cadeira, bato um papo com ele, tô brincando. Você toma um café. Toma um café, convido ele para café. Vamos pegar um cenário assim, como você falou. Você tem que ir na academia, teu joelho tá com um problema para dobrar e você precisa fazer o exercício. Você vai lá no consultório, eu vou te ajudar a dobrar melhor o joelho, você vai para academia fazer o exercício. Com o bebê é a mesma coisa. Ele tem um problema para virar a cabeça, ele vai lá no consultório, vamos ser assim, um exemplo bem simplista, eu vou ajudar ele a virar melhor a cabeça. E aí em casa, né, ele vai fazer o exercício. Tem esse complemento que os pais. Isso, perfeito. Sempre tem complemento. É o mesmo cenário. Entendi. Mesmo cenário. É muito interessante isso aí, né? Bom, você vem de um ambiente atlético. Você acho que foi atleta, Sim. Futebol, o que era que você jogava? Jogava vôlei. Vôlei, perfeito. E você, pelo que eu dei uma lida aqui no seu histórico, você também aprendeu a gostar da osteopatia através da fisioterapia que eram aplicada em atletas, não é? Isso. Como é que é isso daí no atleta, de alto rendimento que seja?
A osteopatia em alto rendimento ela é bastante difundida, especialmente na Europa. Né? Na Europa, como eu falei, existem alguns países no qual a maioria dos países que a fisioterapia chegou antes da osteopatia, a osteopatia ela é incorporada à fisioterapia. Então, na maioria deles, o fisioterapeuta ele faz uma especialização em osteopatia. A maioria dos países. Mas muitos países a osteopatia chegou antes, né? Porque cresceu muito rápido na Europa, enfim. E aí é uma profissão independente. E em outros locais, as duas opções. Primeiro, incorporou com a fisioterapia e, com o passar do tempo, ela se tornou uma profissão independente. Por que eu estou falando isso? Então, na Europa é muito comum você ter o fisioterapeuta esportivo, né, que cuida. Os atletas, eles têm os fisioterapeutas do clube, eles têm os fisioterapeutas particulares e eles têm os osteopatas particulares e os clubes têm os osteopatas também. Né? Então, o futebol hoje talvez seja o melhor exemplo, né? Que é o máximo assim, de investimento e performance. Sim. Então, é uma grande vitrine. Então, é comum você ir, por exemplo, a gente tem professores da escola que foram fisioterapeutas do Real Madrid, do Barcelona, e fisioterapeutas e osteopatas desses clubes. Né? Então, eles compõem a equipe médica. Né? Você tem o médico, fisioterapeuta, sim. Fisiologista e o fisioterapeuta, o osteopata ou osteopata. Então, na performance é bem difundido no nível europeu. No Brasil também tem um crescimento muito grande. Interesse na área esportiva. Né? Mas sempre nesse trabalho em conjunto, né? Não substitui o fisioterapeuta. Né? O atleta ele faz muito esse trabalho preventivo, como tem muita sobrecarga. Então, é um negócio mais frequente. Né? Ele sobrecarrega com o treino, você vai para ajudar na recuperação, nem sempre na prevenção em si, muitas vezes de recuperação e às vezes de reabilitação também. Falando mais em um âmbito geral daqueles pacientes que chegam no seu consultório, né? Tem algum tipo de alguma reclamação muito comum que chega para você que poderia ser evitada em casa ou evitada com pequenas atitudes, sei lá, de repente não pegar um peso excessivo, abaixar, quando você vai abaixar, pegar alguma coisa do chão, abaixar do jeito certo? Tem algum problema muito comum que poderia ser evitado, com uma atitude simples em casa? Atitudes simples são o que a gente falou já antes, né? É você dormir bem, comer bem e se manter fisicamente ativo, né? Não tem uma forma certa de você pegar o peso ou uma forma certa de você abaixar, uma forma certa disso ou daquilo, né? Tudo é questão da lei de capacidade e demanda, né? O quanto o teu corpo está preparado para fazer qualquer tipo de movimento, né? A gente tem já esse mito do abaixar, né? A gente tem muitos estudos mostrando que é melhor que você abaixe todo encurvado, dobrado, do que se abaixar todo retinho e posturado. Então, assim... Isso é mito, então? É mito. Nossa. Que tem uma postura melhor para isso ou para aquilo é mito. Tá? Eu arrisco dizer, assim, que até para diversas questões relacionadas a exercício que a gente ouve na academia, assim, é mito também. Não, são orientações baseadas em hipóteses e que quando às vezes são testadas não dá muita diferença se fizer tudo certinho ou não fizer tão certinho, né? É uma coisa mais natural. Agora, assim, se a gente tiver que resumir qual é o melhor, a melhor possibilidade para você evitar que aconteça alguma coisa, é estilo de vida. Estilo de vida são esses 4 pilares. Você comer bem, você dormir bem, você se exercitar o suficiente e você ter um controle, né, psíquico, né, de estresse, aí esse balanço de estresse bem... Você já atendeu o paciente que, na verdade, reclamava de dor, quando você foi conversando com ele, na verdade, era problema emocional? Muitos. E como é que foi? Como é que é esse diagnóstico? Como se identifica Como isso? se identifica? Você percebe que não é que a dor seja emocional. Né? Você imagina assim, você tem... Teu corpo é essa caneca aqui, né? E você vai enchendo. Então, assim, torci o pé, põe um pouquinho aqui. Dormi mal essa noite, vai mais um pouquinho. Tô comendo desregrado, mais um pouquinho. Putz, aí eu tive uma queda, mais um pouquinho. E de repente eu passo um período de estresse, transborda esse copo, por exemplo, ou o estresse já vem... e você sofre um acidente e depois disso começa a ter problemas. Né? Então, a verdade é que a conta vai para um lugar só. Né? Então, não é que a dor é emocional. Existem alguns problemas que, né, o componente emocional, a gente quando vai estudar, que eu falei dessa diversidade, imagina assim, são vários círculos, né, várias possibilidades, e eu tenho que ver qual que domina mais. Né? Então, por exemplo, a gente vê pacientes com fibromialgia, por exemplo. Esses pacientes, eles têm um quadro muito frequentemente de ansiedade,
de depressão e de estresse muito alto, que é mais importante do que você achar que o corpo inteiro dele, que todas as articulações estão com desgaste ou estão com problema e isso está dando dor, né? Então, não é um diagnóstico tão simples. Você traça um perfil, a gente usa diversos, você tem questionários que a gente chama de triagem, que você vai vendo, né, por scores, você faz pontuações para saber o que está determinando mais ou menos, então isso daí é possível, né? Você aumenta a chance de. Tá? Interessante. Perfeito. Pois não, por favor. Não, eu ia falar tanto que para casos, por exemplo, de dores persistentes que não melhoram, é muito comum que os médicos especializados nesse assunto, reumatologistas ou médicos de dor, de coluna, assim, eles utilizem medicações antidepressivas. Tá, Porque isso o aqui. antidepressivo, além de melhorar essa questão emocional, ele também participa de regulações complexas que existem da dor, ele ajuda a diminuir a dor também. Então, a emoção, o nosso corpo, ele não tem um lugar no corpo que fala assim, ó, aqui é a estação da dor. A estação da dor ela está em todos os locais do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, principalmente, inclusive nos emocionais. É interessante, né? A osteopatia, ela envolvendo, como você disse, tudo, né? É todo um conjunto. Na verdade, tudo isso está interligado, né? E o resultado Exato. vem Está depois. interligado, só que não quer dizer que o osteopata é que vai tratar o fisioterapeuta, né? Ou resolver o 100%. Resolver a ansiedade do paciente. Esse Perfeito. paciente aí, eu vivi muito isso na pandemia, né? Então, você fala, olha, eu acho que é melhor você ir buscar um psiquiatra para melhorar os teus problemas, Mas né? pelo menos você dá um ponto de É partida, isso, né, é isso, Renan? é isso. A orientação, A né? pessoa chega reclamando com um problema e você identifica que aquilo é um problema Isso, emocional e que é outro isso. profissional, já dá um caminho, né? Na Isso. consulta você consegue identificar. Exatamente. A ideia é essa, eu saber qual que seria a resposta, qual é o melhor caminho para ele. E às vezes o melhor caminho não sou eu, né? No Brasil, como eu falei, somos fisioterapeutas, então a gente tem limites, né, da profissão para atuar que a gente não deve transpassar, né? Tem gente mais qualificada para fazer diversas questões aí que estão envolvendo o meu paciente também. Ô Renan, essas sessões, quanto tempo ela dura? E na verdade, pelo que eu entendi também, pelo que eu entendo, não é algo de, tipo, uma simples consulta, você vai resolver o problema do paciente, né? Tem ali um tratamento, né? E essas sessões, elas duram quanto tempo, mais ou menos, ou depende de caso a caso? Como é que funciona? Varia, você fala assim, um tratamento ou o tempo de duração de um O atendimento? tempo de uma sessão, de um atendimento. Eu hoje, Renan, isso daí varia um pouquinho de profissional, vamos dizer assim, o praxe do fisioterapeuta agendar de hora em hora, né? E eu, Renan, como eu faço? Eu agendo a cada 45 minutos, porém, quando é a primeira vez, eu fico 1h30. Né? ok. Justamente por isso. Você Porque tá- eu preciso ter Você está tempo. montando a documentação toda do Eu paciente. tenho 1h30 só para conversar, entender, avaliar e tratar quando todas as vezes a gente consegue tratar, já começar um tratamento, propor um tratamento e começar ele. E isso 1h30 no consultório e antes, todos os meus pacientes, eles sempre me respondem pelo menos 3 ou 4 questionários, mais um formulário com umas 40, 50 perguntas. Perfeito. Então vamos dizer assim, Você precisa seria... fazer um diagnóstico da Se vida eu, da pessoa. se, eu pente fino. se eu fosse fazer sentado, seria mais ou menos umas 3 horas a consulta. Daria, se eu sim. fosse perguntar tudo, escrever tudo, daria uma consulta de 2h30 a 3 horas. E qual que é a queixa mais comum dos seus pacientes hoje em dia? Adultos, Adultos? No geral. coluna e dores crônicas, vamos dizer assim, né? São dores assim que não se resolve com isso, com aquilo, que acabam procurando. E, como eu falei, né, um público que é muito grande dos bebês são esses, que tem probleminhas aí de movimentação de pescoço, principalmente, cabeça, pescoço, algumas dificuldades, né? Às vezes as dificuldades com a amamentação e os bebês que apresentam algumas assimetrias cranianas, que a gente chama, que é a cabecinha torta, famosa, né? E como que funciona, na verdade, esse atendimento para criança, por exemplo, neurodivergente, né? Por exemplo, as crianças autistas com aqueles graus mais severos, que têm um desenvolvimento comprometido, esse tipo de tratamento você também faz na clínica? Essas crianças precisam de fisioterapeutas. Fisioterapeutas. Que trabalhem especificamente com isso. Ah, tá. A primeira linha de abordagem são fisioterapeutas. Então, eu sempre falo para o paciente, se você tiver exatamente no mês o dinheiro da minha consulta e do fisioterapeuta, você vai gastar no fisioterapeuta, que trabalha com isso, não comigo. Agora, se é se é uma família que tem uma condição, fala, eu posso, eu quero, a gente atende. Né? A gente atende justamente para isso. Então, às vezes, mantenho sempre o contato, né, com o fisioterapeuta. Olha, ele está com dificuldade para fazer tal coisa. A gente vai lá e vai trabalhando um pouco mais regionalizado.
Tá? Mas a gente, na maior parte das vezes, o fisioterapeuta é o mais importante nessas questões do desenvolvimento, de melhoras. Entendi. E, sem dúvida nenhuma, o fisioterapeuta é especialista na área. Renan, eu sei que além de você ser professor, você também dá palestras, né? E quem é esse público de palestras que você aplica? São profissionais da área ou são pessoas comuns que podem estar assimilando também um pouco mais sobre esse trabalho? Geralmente a gente é mais convidado para eventos, né? Então, às vezes são palestras em congressos, em meetings, em cursos que tem. Então, a maioria das vezes para profissionais. Já fiz algumas rodas aqui que a gente fala, senta para público leigo geral também, mas em geral é voltado para fisioterapeutas, para profissionais, às vezes médicos. Tá? E como que você avalia o mercado da fisioterapia, da osteopatia hoje na nossa região? Se você indicaria para ir, de repente, para um aluno, um adolescente que está terminando a escola agora, está procurando uma profissão, é algo que financeiramente é muito mais complexo, ou você está empenhado no rumo que a osteopatia está tomando aí na vida como um todo, né? Estou empenhado, estou preocupado. Uma resposta ambígua. Conte para mim por que está empenhado e conte para mim por que você está preocupado. A gente tem um problema muito grande no Brasil, que é o volume de fisioterapeutas, né? Hoje no Brasil a gente tem 400 mil fisioterapeutas, é praticamente o dobro do que a população atual precisa e forma-se muito fisioterapeuta todo ano, né? Puramente por uma questão mercadológica e financeira, existiu uma grande abertura do terceiro nível, então forma-se gente demais. Não só fisioterapeutas, mas todas as áreas, né? Dentistas, engenheiros. Então, assim, eu já andei de Uber, e o cara formado em engenharia, né? Fazendo Uber. Até eles brincam com isso. Exatamente. Tem até que gente que faz stand-up que brinca com isso. Né? Então, e não é brincadeira, né? É a vida real. E a osteopatia, assim, qual que é o grande problema da osteopatia? Ela ainda tem uma reserva boa, porque a minha formação, por exemplo, fiz uma primeira formação, foi de 2008 a 2011, 4 anos. A Fisioterapia, sua? De ósteo. De ósteo. Fisioterapia eu fiz 2005 a 2008, ósteo 2008 a 2011, a segunda 2011 a 2016. Então, uma de 4 e uma de 6 anos. No Brasil, legalmente, para você ter a titulação, que aí já é outra coisa, quando você se forma em osteopatia, você tem que fazer uma prova de habilitação do conselho, que pouquíssima gente faz, aí vem na tua carteirinha profissional, teu registro, é como um médico, né? Só que não é na amplitude da medicina, né? É como se fosse a carteirinha dos advogados da ordem, isso, a gente tem que fazer. Né? Então, assim, primeira coisa, são formações longas no Brasil, no mínimo 4 anos de pós-graduação. Né? As graduações de fisioterapia são 4 anos. Ou seja, então, você faz uma pós que é igual ou maior à tua formação em fisioterapia. Geralmente, não são pós-graduações muito baratas, então você já enxuga um pouco mais. Um percentual pequeno consegue concluir. Tá? Ou porque vê assim, não dá conta, é um estudo assim muito intenso. E que provavelmente já está se colocando no mercado de trabalho e tal. Exatamente. Então, assim, para a osteopatia é um cenário bom. Eu vejo que é bom, que ainda tem espaço, porém o que acontece? Como a gente tem essa desregularização, você tem cursos super curtinhos que te dizem que vai se formar, então você acaba tendo um volume muito grande. No mercado, quem é leigo não sabe quem é o cara que está com a carteirinha carimbada do cara que fez um curso com 10 vezes a menos carga horária do que é o mínimo necessário. Mas pode atender o cara que não tem a carteirinha carimbada? Ele pode atender, ele não pode se divulgar. O problema é a divulgação. Ele pode atender mesmo se ele não tem... Pior ainda. Não, sem estar inscrito no conselho? Não. Ele é fisioterapeuta. Tá. Como médico. Ele tem uma profissão. Qualquer médico... Perfeito. Pode fazer uma cirurgia. Qualquer médico mas não é qualquer médico que vai abrir uma calota craniana e fazer uma cirurgia no cérebro, entendeu? É mais ou menos isso. Mas qualquer um pode pegar e abrir. Tá? Você não tem um impedimento legal. Todo mundo é clínico geral. Todo mundo é clínico geral, exatamente. Até que todo mundo é fisioterapeuta e pode usar as técnicas, usar o conceito, mas não pode divulgar. Então, o grande problema é que existe um grande número, inclusive, de pessoas que fizeram a formação completa, não fizeram a habilitação, vamos dizer assim, não tiraram a carta de habilitação, né, não comprovaram para o conselho, que estão atendendo e divulgando. Isso daí cresce exponencialmente com rede social e, enfim. Muita gente confunde, Renan, o seu trabalho com o fisioterapeuta ou não? A fisioterapia e a osteopatia.
muita gente confunde ou não? O meu trabalho, Renan, eu não me divido. Tá. Eu sou um fisioterapeuta, osteopata, fisioterapeuta. Ok. O que eu fiz, o que é? Eu selecionei o meu público. Então, hoje, eu não pego... A pessoa fez uma cirurgia do ligamento do joelho. E eu não faço isso, nunca fiz. Na minha carreira, em nenhum momento, eu parei para fazer uma reabilitação do joelho. Então, eu selecionei o que eu consigo trabalhar nessa linha que eu escolhi da osteopatia, no que eu sou melhor, no que eu sou custo efetivo para os pacientes. Perfeito. Mas eu trago toda a minha bagagem da fisioterapia. Então, eu consigo pegar uma pessoa que tem um problema de coluna, uma hernia de disco e tranquilamente reabilitar do começo até o fim para voltar a fazer crossfit, voltar a fazer o que for da vida, né? Ô, Renan, na área da saúde, você tem encontrado a galera que chega no seu consultório com o chat GPT aberto, inteligência artificial, falando o seguinte: doutor, eu vi aqui que essa dor no meu joelho é tal coisa, ou essa dor na minha do coluna. Google. O Google já foi pra trás, irmão. O Google ficou, já é ficou. não é nem dos Enzos, eu tô falando da outra geração. Agora Porque então, eu tô falando dessa galera que tá na imersão da inteligência artificial, que na verdade vem para ajudar, mas às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando. Você tem encontrado no teu consultório gente que fala, quer bater boca com você e falar: olha, doutor, o chat GPT tá falando diferente. Não disse aqui. isso, não. Cara, bater boca não, porque assim, o chat GPT, apesar de errar com alguma frequência, ele acerta mais do que o Google. Né? Então, é difícil bater boca, nunca aconteceu. Porque provavelmente o que eu tô falando vai bater. Porque você tem isso, né? Dentro, você tem assim, qual é a linha que você segue? Eu sigo uma linha mais científica. Você tem pessoas que seguem uma linha mais holística. Quem segue uma linha mais holística vai sofrer com o chat GPT, porque ele tem uma base para discutir. Científica, Científica. Exatamente. Então, eu não tenho esse tipo de problema. Agora, o que dá problema são redes sociais, né? Que são pessoas falando como se Soubesse. soubesse. Terra de ninguém, por enquanto. Exatamente. Isso daí dá mais problema que o chat GPT. Ô, Renan, até aproveitando, nós estamos falando em tecnologia. Uhum. Estamos falando em muita coisa nova que está surgindo. Você utiliza tecnologia também no seu trabalho? Tipo, eu não sei, eu vou até chutar. Aquelas maquininhas que dá choquinho, aquela que... Você usa esse tipo de material também ou não? Eu não uso. Tá. Eu não uso. Eu geralmente, eu tenho assim, dentro da clínica a gente tem a fisioterapia. Então, casos que eu vejo assim, que precisa, né? Eu trabalho e falo, ó, vai fazer fisioterapia, eu não tenho problema em derivar meus pacientes, Perfeito, graças a Deus. perfeito. Eu tenho um fluxo constante em Indaiatuba, não tenho listas horrorosas de espera, assim, mas eu tenho meu fluxo constante, Perfeito. né? E até por isso que tem esse fluxo, porque eu passo muita gente para frente e tal. Mas dentro da própria osteopatia, né, a gente tem esse conceito, e não é por isso que eu não uso, é porque realmente eu consegui me moldar nesse modelo, né? Selecionar seu próprio Tem um resultado o corpo, bacana. ele consegue, resolvendo assim, ele consegue esses métodos assim, eles vão aliviar a dor, talvez um pouquinho antes, vão acelerar um pouco mais a recuperação, mas do meu ponto de vista eles não são fundamentais para você conseguir se curar, vamos dizer assim, né? Para você conseguir resolver o teu problema, não são fundamentais. Né? Porque o teu corpo ele tem que conseguir resolver. Se não tiver, alguma coisa errada existe no teu corpo. Né? Cara, sabe tudo, Aguinaldo. O cara de fisioterapia, de osteopatia, o cara entende tudo. Você é professor também, né? Sim. Professor, você dá aula onde, Renan? Eu dou aula na especialização em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid. Caraca, vai dar aula em espanhol? Não, é Brasil. É Brasil? É Brasil aqui. Às vezes precisa. Às vezes precisa desenrolar, pero que sim, pero que não. Eu dou uma fugidinha. Renan, a gente tá chegando, caminhando já no fim do nosso programa. Tem algum assunto que, na verdade, a gente não tem abordado, que você entende que é de extrema importância, relevância, de repente desmistificar sobre este assunto que a gente tá falando? Ou você acha que a gente conseguiu abordar mais ou menos um pouquinho de tudo? Não, eu acho que a gente fez uma abordagem boa, talvez uma conclusão, já que você falou de desmistificando, né? Muitas pessoas pensam a osteopatia como algo que a gente trabalhe só com as mãos, que é estralar aqui, alongar ali, fazer isso. Isso daí é uma ferramenta que a gente tem, como qualquer outra pessoa tem, na verdade, né, o recado é justamente para essa visão mais ampliada, né, mais assertiva, né, esse raciocínio adequado que a gente tem que ter na clínica, essa ética profissional de entender quais são os limites e quem é melhor para aquele paciente naquele momento, né? Eu falo que a gente não é um povo que consegue abraçar tudo, né? E também essa questão que há muitos e muitos anos
eu sempre bato na tecla, né, da necessidade da gente pesquisar um pouco mais a certificação, vamos dizer assim. Hoje, a gente tinha antes uma guerra entre as escolas para saber qual que era a melhor escola, né? E de uns anos para cá foi ativado, a gente tem uma associação de osteopatia, você tem essas provas, né? Que literalmente prova que você está apto a praticar, né? É como se fosse para tirar a carteira de motorista, né? Então prova, você sabe dirigir, então me prova. Você fez um curso de osteopatia, então me prova. Todas as profissões deveriam ser assim, né? Tudo deveria ser, né? Então tem isso. E isso daí talvez é a coisa assim, que eu mais alimento. As pessoas não têm, em geral tem colegas muito bons em osteopatia, assim, maravilhosos, mas que não fizeram a prova. Então assim, isso daí eu encho o saco, no português bem claro, para pesquisar e saber quem fez e quem não fez. E quem tá especialista. Mas tem muita gente boa que não fez, e eu faço também para as duas coisas. Você tira quem não é muito bom, você já dá uma limpada, e eu provoco os caras bons a ir atrás, regulariza. Pegar o movimento, vem com o movimento. Bom, Renan, obrigado, viu, pela sua participação. Sei que sua agenda é super corrida, a gente vai marcar uma consulta pra gente. Essa dor lombar sua aí deve ter cura. E obrigado, Renan, obrigado por você estar aqui. Eu quero que você deixe suas redes sociais pro pessoal te achar, ou redes sociais da sua clínica, vai que uma pessoa de casa não queira passar com você. Joia. O meu Instagram é @RenanPiveta, com 2 T's. Tá? Consultório hoje é no IMAP, imap.life também é o Instagram da clínica. É uma clínica multidisciplinar, assim, com ênfase em problemas músculo-esqueléticos, né? Então, tem ortopedistas, reumatologista, fisiatra, tem toda a parte de fisioterapia. Então, são vários profissionais ali no núcleo. Ampla, educação física, e lá dentro nós temos tudo, né? De reabilitação, assim, na parte músculo-esquelética, a gente brinca que é a Disney da músculo-esquelética. Que né? legal. Em termos de especialidades, tem tudo. E é uma equipe muito coesa, muito forte. É um presente para a Indaiatuba Clínica. Tem 3 anos só que a equipe está junto, mas com crescimento assim, exponencial na cidade também. Que legal. @RenanPiveta. Segue lá no Instagram, hein, pessoal. E o nosso como é, Aguinaldo? @7 Indaiatuba. Só clicar ali e você vai estar conferindo tudo da TV 7, Rádio 7 e todo aí um trabalho especial da comunicação. Então tá certo. Renan, obrigado, viu, pela sua participação. Valeu, Aguinaldo. Grande abraço, Beca. A gente volta daqui 15 dias trazendo muito mais informação, hein? Tá vendo como passa rápido? Quando o papo é bom, passa voando. Isso mesmo, certinho. Renan, muito obrigado a você. Valeu, obrigado. Beca, mais uma vez, muito feliz de estar aqui do seu lado. E a você que está conosco aí também nas redes sociais, né? Acompanhando todo aí o YouTube. Muito obrigado a todos. Grande abraço e até o próximo programa.